Programa Arte e Cultura, aqui na TV Câmara, a tela da cidadania. Tenho o prazer de receber hoje Gerson Verlang, músico, compositor, instrumentista, professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria, educador musical e com uma trajetória de muitos anos na cena musical de Santa Maria. Impossível não falar em Gerson Verlang e associar isso à banda Poços e Nuvens, que é o trabalho que o Gerson vai mostrar para nós e nos falar um pouquinho sobre essa trajetória aí de tantos anos com a Poços, Gerson. Vamos começar por aí, então. Não, eu vou começar de uma maneira diferente, né? Esqueci de falar que o Gerson é natural de Santa Rosa, veio para Santa Maria no início da adolescência, terminou aqui o primeiro grau, fez o seu segundo grau, ingressou na universidade, ingressou nessa trajetória acadêmica aí que eu falei de forma resumida, né? E eu cunhei uma expressão aqui no programa, Jéssica, agora eu vou usar em todas as edições, o telespectador vai encher o saco de ouvir, mas eu gostei da maneira como ela funciona, que eu chamei de pré-cena, pré-estrada, pré-trajetória. Né? A trajetória do Gerson a gente conhece, quem é ligado em música em Santa Maria conhece bem, mas e aquele ambiente onde se formou o músico Gerson, né? Onde a música começou a fazer parte da tua vida. Vamos começar por aí? Vamos lá. Olha, eu devo isso em grande parte ao meu pai e mãe, né? Porque venho de uma cidade pequena, eu nasci em Santa Rosa, depois mudei, passei por várias cidades pequenas, e do Alto Uruguai, 3 de Maio, morei depois em Panambi, e fui me aproximando de Santa Maria, morei em Júlio de Castilhos, por causa da profissão do pai. E quando pequeno, a cidade não tinha profusão de professores de música, na verdade não tinha nenhum professor de música. Eu tinha uma pequena tradição familiar por parte de pai, de algumas pessoas, alguns músicos na família e tal, mas mesmo assim esses músicos não estavam próximos, a não ser meu pai, que gostava de tocar violino e tal. E aí ele me proporcionou o primeiro professor de violão, né? Então isso eu tinha uns 6, 7 anos, por aí mais ou menos, ainda na minha pequena cidade lá, 3 de Maio, né? E aí eu entrei numa trajetória de ir aprendendo a tocar violão, depois eu tive aula de piano quando morei em Panambi, ali por 11 anos. Fui tendo acesso a alguns instrumentos e aulas assim, mas era como deve ser para criança, algo lúdico, né, que eu fazia. E eu gostava muito de música, mas eu não tinha, estava longe de encontrar um caminho, qualquer coisa desse tipo. Aí o choque, como não podia deixar de ser para a minha geração, aconteceu com o rock, né? Quando algum anjo do destino eu descobri que eu gostava de rock, aquela coisa que era rock, né? Que chamava rock aquilo. Qual foi a primeira banda que deu esse estalo pro rock? Por incrível, por estranho que pareça, foi o Queen, assim. Foi um compacto do Queen, né? Eu vou falar agora linguagens muito herméticas aqui, o compacto de vinil ainda, né? E eu ouvi, gostei muito, né? E aí eu e um amigo, nós morávamos em Júlio de Castilhos. Eu e um amigo, nós tínhamos 12 para 13 anos, já sabíamos que gostávamos daquilo e naquela época não tinha internet, não tinha acesso a nada, né? E aí resolvemos vir a Santa Maria para comprar um disco, né? Um LP, né? E saímos os dois e viemos para cá de manhã. Nosso pai era uma época diferente. Isso era uma aventura. Era uma aventura. A cidade maior para comprar o LP, isso era uma aventura. Era uma aventura completa e as pessoas não entendem. Era completamente rock and roll essa atitude, né? Eu acho que os pais nem ficaram sabendo, nunca perguntei para o pai, né? E então, mas eu saía, seguidamente nós saíamos, pegávamos um ônibus para algum lugar, assim, íamos visitar e voltávamos à noite. Nem ficavam sabendo que nós tínhamos ido Nós viemos a Santa Maria, chegamos aqui muito cedo, fomos ali no Bob, no Calçadão, uma loja de discos tradicional, várias lojas ali. Eu entrei e vi, eram por sessões, os LPs eram por sessões, né, clássicos, jazz, MPB e rock. Então, foi muito fácil, muito didático, né? Cheguei lá, fui para rock, dei uma olhada geral, puxei um disco e disse, eu vou levar esse, porque eu não conhecia nada. Meu amigo fez a mesma coisa.
O meu amigo levou um Rolling Stones da época ali, o Emotional Rescue, que é um Rolling Stones dos anos 80, né? Yeah. E eu peguei um disco que não tinha sequer o nome da banda, mas eu gostei demais daquela capa e levei para casa. Foi o meu primeiro LP de rock. Era aquela coisa que eu costumo falar para minhas filhas, né? Do prazer que era se manusear o disco físico, né? Aquele álbum com aquela capa maravilhosa, aquelas obras que eram os encartes, né? Maravilhoso. Mas eu daí descobri que aquele disco era de uma banda chamada Led Zeppelin e era o Led Zeppelin 4. Esse foi o meu início. A partir dali foi... Bom, aí esse cara chega de Júlio de Castilhos para Santa Maria, nesse final de adolescência, naquela efervescência maravilhosa de Santa Maria, nessa época, né, que o Júpiter Maçã chamaria de a última efervescência. Eu acho que foi a última efervescência da nossa cidade. Acho que teve outras assim, mas realmente aquele período foi... Uma das grandes. Foi fantástico. E aí esse cara chega aqui e... Com quem que eu vou formar uma banda? Foi mais ou menos assim? Eu cheguei aqui, eu estava com 13 anos, por aí, e já tocando, mas não tinha guitarra também, não tocava violão, estava ainda nos meus instrumentos ali formativos, né? E não tinha pensado ainda aos 13 anos em formar uma banda. Então eu estava absorvendo muitas coisas e algumas coisas decisivas aconteceram ali, até para o que seriam as minhas composições depois. Uma delas, que foi assim, muito decisiva, foi assistir muitas vezes ao vivo o Quintal de Clorofila. Aquilo ali foi um choque assim, para um piá de 13 anos. Parentes, vou fazer um hiperlink aqui, né? Porque não é todo mundo nessa cidade, nessa geração, que teve o prazer de conhecer Quintal de Clorofila, uma banda dos irmãos Dimitri, Nejandre e Arbo, né? Inclassificável, né? Irrotulável em termos de gênero, né? Já ouvi chamar até de Viking Metal, né? Nejandre nos violões e o Dimitri nos sopros, flautas, 2, 3 flautas ao mesmo tempo, saxofone. O que desce para soprar, garrafa de cerveja. Qualquer coisa. Tem um disco aí tá no YouTube o disco, né? Eu posso compartilhar com quem me pedir depois. Vai, fecha a parede e volta pro Gerson. Então eu vi ao vivo, né, o Quintal várias vezes e aquilo ali foi me dando uma noção do que eu gostaria de fazer, que não era aquilo também, mas seria... Porque o Quintal ele era essencialmente acústico, né? Aqui a gente depois vai ter um set acústico, né? Mas o que eu queria fazer também era elétrico, né? Também era mais próximo do rock mais tradicional, assim. Então eu fui aos poucos ali, foi num período de mais ou menos 5 anos que eu fui formatando ali o que eu queria fazer, né? Fazendo a minha formação, daí as primeiras composições, aquelas que você não mostra para ninguém, né? Fica como experiência, leituras, muitas leituras. Eu tive essa sorte também de gostar de ler desde de criança, então fiz muitas leituras nessa época. E as influências foram fechando, levando para uma banda e para as minhas composições, né? E até para o nome de uma banda, né? Que seria Poços e Nuvens, que vem do Caio Fernando Abreu. O Caio foi um outro... Nós vamos achar um tempinho para falar um pouquinho sobre esse teu link super bacana de música com literatura, mas vai adiante. O Caio é um escritor aqui de Santiago, no Boqueirão, mas que já falecido e muito conhecido. E que teve um livro do Caio que foi muito, muito importante assim, para a minha adolescência, que é O Ovo Apunhalado. Né? De todos nós. E depois, o livro, logo depois, era difícil de achar esses livros do Caio, mas naquele período ali, estava explodindo assim, na cena brasileira, o primeiro sucesso do Caio como escritor, assim, um sucesso mais para a mídia, digamos assim, foi um livro chamado Morangos Mofados. E nos Morangos Mofados, na contracapa da edição original, dizia, porque tem um conto do Caio que se chama Nos Poços, no Ovo Apunhalado. E aí no comentário dizia ele, Poços e Nuvens, assim, descrevendo um pouco o que era o Caio, né? E aí eu disse, que nome bacana, né? Porque ele é evocativo de contrários, né? De opostos, assim. Mas eu também achava evocativo da coisa da região, de ter essa coisa regional, assim... que eu acho muito lindo, né? Uma coisa, eu que venho nasci nas Missões, né? Terra Vermelha, plantações de soja, eu não tenho atração especial por aquela paisagem, né?
E então eu sempre achei Santa Maria linda, desde a primeira vez que aqui passei, né? A serra, esse contraste, né? Acho uma cidade maravilhosa. Bom, o papo aqui está maravilhoso, eu tenho vontade de ficar conversando o dia inteiro com esse cara aqui, mas o objetivo desse programa é mostrar música, mostrar o trabalho autoral dos artistas de Santa Maria e região. Então a gente vai voltar a conversar no outro bloco, mas o pessoal está louco para ouvir música aí. Nós vamos exibir agora um trecho de um show gravado ao vivo no Planetário da UFSM. Fala um pouquinho para isso e tu já fazes tu mesmo a chamada aí da primeira parte musical do programa. A formação mais recente, atual da Posse e Nuvens, nós gravamos um disco ao vivo no Planetário da UFSM, porque há uns 3, 4 anos eu gravei um disco solo com meu nome chamado Sistema Solar, com uma música para cada planeta, né, do Sistema Solar. E coincidiu com o meu retorno a Santa Maria, né, como residente permanente da cidade, o meu retorno ao UFSM como professor. E aí eu pensei, vou ter que fazer um show, um DVD com esse repertório dentro do planetário, com projeções de planetas. Aí gravamos o ano passado, está ainda em produção, né? Estamos finalizando a produção, mas temos uma música pronta, chama Memórias do Tempo, e que foi gravada ali. Eu, guitarra vocais, Fernando Perusso, teclados e flautas, Vivian Reis, violino e voz, Vinícius Brum, contrabaixo e voz, e Pablo Castro na bateria. É o que a gente vai ouvir agora. dança das estações jamais irá cessar. Dias de glória, noites de paz,
paz. O inverno chegou e com ele o frio. Fogo, fogão aquecem as lembranças de dias de glória, noites de paz, dias de glória, noites de paz. A dança das estações sempre irá voltar. Memórias do tempo presentes em nós. Sento numa praça e vejo um sonho nos semblante. A elegância dos passantes refletidos pelo sol. Rasante de meu pensamento, água pura do instante. Bota agora dessa fonte e vamos juntos. A dança das estações sempre irá voltar. Memórias do tempo presentes em nós.
meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Nós estamos de volta com o programa Arte e Cultura aqui na TV Câmara, a tela da cidadania. Quem está conosco hoje é o Gerson Verlang, músico, compositor, instrumentista, professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria. Gerson Verlang, que a gente já associa com Poços e Nuvens. No bloco anterior, nós ouvimos aí parte do concerto gravado ao vivo no Planetário de Santa Maria, que vai estar no DVD da banda. Agora, antes da gente voltar para o tema música, Gerson, deixa eu aproveitar o fato de tu seres um educador musical, né, para levantar uma questão assim que me preocupa muito, né? Diante do que se tem consumido de música em larga escala, né, vamos chamar assim a indústria cultural do Brasil, né, é aquela coisa, não é que a música brasileira está nesse rumo. Entendo eu que tem muita gente fazendo trabalho maravilhoso que não entra aí no mainstream. Mas isso se reflete na formação cultural e musical da população, das novas gerações. Como é que tu, como um educador musical, né, um professor do nosso departamento de música, doutor, como é que tu analisas esta questão de formação cultural, mercado musical, mídia? Fala um pouquinho para nós sobre a tua visão desse quadro. Bem, tem vários aspectos, né? Um aspecto está relacionado com a questão da música na escola, né? O Brasil ele tem uma tradição bastante deficiente nisso, e quando as leis melhoram, ou seja, há algum tempo atrás houve uma lei bastante interessante no sentido de melhorar as condições da música na escola, né? E agora houve um retrocesso enorme nisso de novo. Então, o problema de governos, de legislação, né? O que daria uma base, independente da mídia, ou seja, tendo professores de música atuando nas escolas, nós teríamos toda uma geração ou gerações de crianças que teriam acesso a uma educação musical. E isso hoje, com a internet, daria o acesso, né, a possibilidade de acessar diferentes músicas e não ficar preso ao que a mídia dita, né? Como nós não temos isso, ou seja, nossos processos governamentais são de alijar a música da escola, deixar num plano secundário, e as artes em geral, isso faz com que também a nossa população em geral fique refém justamente dessa mídia. Com relação a essa música de massa, né, me preocupa muito, porque a música de massa ela não diz tudo, né? Nós mesmos, na nossa geração, né, nós ouvimos muita coisa legal no rádio, muita coisa bacana, né? Você ouvia Caetano, Chico, rock, muita coisa, às vezes nas rádios mais comerciais se ouvia. Então me preocupa o quanto isso piorou, né? E também o quanto essa música da mídia, né, que a gente sabe são espaços comprados, né, na grande mídia, ou seja, não são artistas que foram aparecendo num processo natural e pelo seu talento acabaram se destacando, aparecendo lá, mas que é espaço comprado realmente por empresários que põem eles
naquele local. Ela é assim, ela não fala em nenhum momento das coisas mais importantes que nós precisamos falar. Né? Nós sabemos... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela fala num espectro, se é que se pode falar de poético, né? Mas lírico, muito estreito, né? Quais são as coisas mais importantes que nós precisamos falar hoje em dia, né? O central no Brasil, por exemplo, a preservação da Amazônia. Isso é central para o planeta inteiro, essa questão. Eu não vejo isso tematizado em nada que passe, nada. Bons valores de uma maneira geral, né? De uma maneira consciência universal, consciência cidadã, consciência ambiental. Nada. Pelo contrário, pelo o discurso é sempre na contramão desses valores que eu acho que deviam ser enaltecidos. E eu estava fazendo aqui um link, né? Estabelecendo algo meio paradoxal com aquilo que tu comentavas no bloco anterior, contando a aventura de vir com um amigo de ônibus de Júlio de Castilhos para cá para comprar um compacto de vinil que foi, digamos assim, a tua porta de entrada no mundo do rock and roll. A nossa geração que tinha toda essa dificuldade, né, de acesso, às vezes, até, vamos dizer, eu morava aqui em Santa Maria nessa época, né, mas eram raras as oportunidades onde eu tinha dinheiro para ir comprar um disco, né, a gente economizava e era tão difícil de buscar. Né? E hoje essa geração, com a facilidade de acesso que tem com o advento da internet, o que essa geração está buscando, pelo amor de Deus? Há muita disponibilidade de bens culturais, né? Mas o problema é que isso cria uma outra dificuldade, que é você tem que saber o que escolher. E né, eu descobri muito cedo o que eu queria escolher, eu não conhecia aqui, mas eu sabia, não, é isso, é rock, a música, a literatura, né, a música em geral, eu sabia o que eu queria. Isso é o mais importante, porque daí você vai atrás. Mas e se você tem tudo à sua disposição e não sabe o que escolher? É a mesma coisa que não ter nada, né? E acaba se caindo talvez no banal, né? 98% da internet, que tem coisas maravilhosas, né? Você pode acessar bibliotecas, mas as pessoas buscam para o banal, né? É um paradoxo. Vamos voltar para o nosso papo de música aqui. Quero que tu relembre uma passagem interessante. Claro que a Postos e Nuvens tem uma trajetória, circulou por todo o estado, fora do estado e tal, mas teve uma passagem interessante num festival de rock progressivo no México, na Baja Califórnia. Quando e como foi essa experiência, Gerson? E se houve outras experiências fora do país com a banda? Na verdade, assim, eu iniciei a Postos e Nuvens nos anos 80, ainda, na segunda metade dos anos 80, com mais 2 amigos. E naquele período eu era o principal compositor, mas eu sempre considerei a Postos, a banda, um processo coletivo, né, colaborativo. Depois, a partir dos anos 90, teve uma formação que chegou a ser um sexteto, e que com o Edgar Sleifer, meu irmão, o Sávio Verlang, né, o Rafael Bisonho, e que nós, então, ampliou esse espectro, mais gente compondo e tal. E a banda entrou num processo muito interessante, que durou um bom tempo. Lançamos um disco, esse disco foi descoberto na França, gravado aqui em Santa Maria, foi descoberto na França, isso ainda pré-internet. E aí recebeu boas resenhas, a banda começou a ser ouvida fora, né, do país, daí isso nos levou a uma gravadora do Rio, que nós gravamos um segundo trabalho com eles. Eles nos colocaram um pouquinho no circuito nacional de shows, nós abrimos para o Focus aqui, que é uma banda holandesa progressiva aqui em Porto Alegre. Aquilo ali nos gerou convite para tocar num festival de rock progressivo no México, isso em 2004. Então foi um processo, foram vários anos assim, com algumas pequenas mudanças de formação e que foi num crescendo, né? Foi muito, muito bonito, bacana viver aquilo, receber o convite, poder viajar. Acabou, no México, acabou virando uma pequena turnê, porque nós íamos fazer um show no norte do México, na Baixa Califórnia, Mexicali, mas aí nós íamos entrar pela cidade do México, daí já um promotor de shows já nos contratou para um festival lá na cidade do México, acabamos tocando em outra cidade. Então, essa coisa, todo o México é um país assim anormal, é um país muito psicodélico, assim, é uma experiência. O México não é um país, é uma experiência.
Então foi muito, muito bacana. E também tocar esse Um festival à país de época. contrastes e coloridos, né? Uma loucura. E com os seus paradoxos e idiosincrasias também muito peculiares. né? É muito, é totalmente diferente, mas muito parecido com o Brasil. Exatamente, quando eu tracei esses adjetivos aí para caracterizar o México, mas eu estou falando do Brasil. Bom, Gerson, antes de nós entrarmos na parte musical, que foi um acústico que o Gerson gravou com os músicos, que eu quero que tu fale um pouco desses músicos que estão te acompanhando. Então, tu vais chamar a parte musical desse bloco de encerramento, mas vamos aproveitar esses minutinhos aqui para falar um pouquinho sobre essa paixão e essa mistura de música com literatura, tanto na tua vida cotidiana, né, quanto na tua vida e na tua formação acadêmica. Acho que começou junto com a música na minha infância, né, a paixão pela literatura, leituras de criança e que foram se intensificando. O momento de união, assim, das duas coisas foi justamente naquele período da descoberta do rock, no período que eu vi que eu queria compor. E eu cheguei num paradoxo naquele momento ali, que eu ouvia muitas bandas cantando em inglês, enfim, Rush, Yes, bandas que eu gostava, e também bandas brasileiras. Mas pensando nas bandas inglesas ou americanas, eu pensei, não, eu vou compor em português. Eu quero criar mas quais são as minhas temáticas? Eu, um menino de 13 anos perguntando isso, né? Sobre o que eu vou falar? E ali, então, eu comecei a formular, né, essa minha ligação intensa com a literatura, de escrita, que começa pela poesia, como não podia deixar de ser. E esse contato com a poesia foi se intensificando, virou letra de música, viraram minhas primeiras canções. E a leitura sempre me acompanhando, né, como na minha formação musical. Também senti a necessidade de uma formação musical, então a universidade aqui é um privilégio. Nós temos uma universidade que tem um curso de música no interior do Brasil, né? E então é um privilégio, assim. E muita gente que eu admirava, o Dmitry Negendre, do Quintal de Clorofila, por exemplo, tinham tido acesso a ter aula. O Negendre teve aula com o Álvaro Pierre, né? Que quando eu fui estudar, o Álvaro já não morava mais aqui. O Álvaro Pierre é um grande violonista uruguaio, né? E aí eu vi, não, eu vou fazer esse caminho, eu vou para a música também. Então eu fui fazer o curso de música, mas sempre com muitas leituras. Fiz meu bacharelado em violão, né? Coisa que faz parte da minha vida, minha formação até hoje. E depois eu fiz um mestrado também em música, também em violão. E quando chegou na época, e no meu mestrado eu fui nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos eu levei O Tempo e o Vento para ler. Eu já tinha lido o primeiro volume, do Continente, mas eu quis ler todo ele. E eu entrei numa fase de gauchismo intenso, assim, quando estava nos Estados Unidos, por evidentes saudades, né? E aí eu tratei de aprofundar essas raízes, assim, regionais. Ficou muito forte, assim, evidente isso, e eu queria botar isso para dentro da música, do rock também, né? Então, só que aquelas leituras lá me levaram ao meu doutorado, né? Que foi a tese foi a música na obra de Érico Veríssimo, né? Que justamente em 2005, que era o centenário do nascimento do Érico. Então foi um caminho mais ou menos natural que me levou para isso. Eu trabalho com música e literatura, e dentro das letras eu trabalho com música e literatura. Bom, eu queria espichar esse solo de clarineta contigo aqui interminavelmente, né, e saber mais dessa tua tese da música no universo de Érico Veríssimo, mas a gente tem que ir para o bloco de música, e eu te peço então que apresente os músicos que te acompanham nesse acústico gravado aqui no plenário Coronel Valença, da Câmara de Vereadores de Santa Maria, e fale também um pouquinho sobre o que a gente vai ouvir na sequência. Os músicos que tocam esses 7 acústicos são a Vivian Reis no violino e o Fernando Perusso na flauta e no teclado. Eles são parte hoje da Postos e Nuvens, né? Tocam esses instrumentos na Postos também. E a gente vai tocar, eu não sei a ordem, né? Depois eu vejo a ordem que a gente vai fazer, mas uma música uma música nova, na verdade um pedaço dela, que todas têm um pouquinho essa visão um pouco ecológica do que deveria ser talvez a Terra, né, intacta, né, não tão maltratada como né,
E então a música se chama Paisagem Antiga. Depois eu toco uma que tem muito a ver com a região, aqui chama Províncias do Infinito, que é do primeiro disco da Postos e Nuvens. Toco uma milonga que está no meu disco Sistema Solar, que chama Noites de Inverno. E toco uma de violão solo, né, de um compositor espanhol chamado Federico Moreno Torroba. Perfeito. Então a gente vai ficar com Gerson Verlang e Poços e Nuvens nesta edição do programa Arte e Cultura, espaço que a sua tela da cidadania abre para a divulgação do trabalho dos artistas de Santa Maria e região, sobretudo o trabalho autoral. Vão de serra, caminhos de 3 barras, aldeias e campos, riachos e lagos, a palha em montes como pontos amarelos de Van Gogh. Bichos na estrada, paraíso caminho do poço dos desejos, onde podemos estar em paz em qualquer lugar. Nesses campos, nesses vales, serras com nuvens em seus cumes, campos imensos, extensos, províncias do infinito, províncias do infinito. Val de serra, caminhos de 3 barras, aldeias e campos, riachos e lagos, a palha em montes como pontos amarelos de Van Gogh. Bichos na estrada, paraíso caminho do poço dos desejos, onde podemos estar em paz em qualquer lugar. Nesses campos, nesses vales, serras com nuvens em seus cumes, campos imensos, extensos, províncias do infinito, províncias do infinito, províncias do infinito, onde sonho e medito com asas de Ícaro. Províncias do infinito, onde sonho e medito.
teu abraço. Éramos tantos, mas éramos um. Tontos que entrávamos na manhã desprevenida. Cada campo ou mato era lenha de nossos sonhos. E não renderíamos mais nada além da serra embriagada de perfumes e floradas. Sabíamos que viria verão, nos sentávamos plácidos ao lado de abismos, cachoeiras, perto do êxtase. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E bebíamos o vinho mais doce que restará. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. O fogo crepita ao longe, sigo teus olhos nas noites de inverno. O fogo crepita aos meus pés, revela o relevo interno, dançando em nós. Uma dança, grita um gaiteiro, e os pinheiros balançam como a roda de um moinho, dançando em nós, como a roda de um moinho, girando em nós. E o riacho que corre como o tempo rumoreja na fonte, e o fogo crepita, dançando em nós, e o fogo crepita, dançando em nós. Fogo crepita ao longe, sigo teus olhos nas noites de inverno. O fogo crepita aos meus pés, revela o relevo interno, dançando em nós. Uma dança, grita um gaiteiro, e os pinheiros balançam como a roda de um moinho, dançando em nós, como a roda de um moinho, dançando em nós. E o riacho que corre como o tempo rumoreja na fonte, e o fogo crepita, dançando em nós, e o fogo crepita,